O João Dias, que é um defensor dos nossos mananciais, né? Já batemos um papo com ele em várias oportunidades sobre isso. E sempre que a gente pensa em preservação de meio ambiente, sobretudo dos mananciais, a gente pensa em água em Feira de Santana, a gente lembra do João Dias. João, muito bom tê-lo aqui. A gente agradece a disponibilidade de vir falar conosco, né? A atenção de sempre com a gente. E eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa programação, né, da Semana do Meio Ambiente aqui na cidade e, sobretudo, da preocupação, né, que tem que ser diária. Na Semana do Meio Ambiente a gente faz luz mais sobre esse assunto, é importante que esses momentos aconteçam, mas respondendo de fato a pergunta, né, por que a gente deve se preocupar tanto com o meio ambiente nos dias atuais? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Eu estou super feliz de estar aqui, agradecer as pessoas lá do Distrito João do Val Carneiro que estão ouvindo, os pescadores, tá aí com seus rádios no barco, nos ouvindo aqui na Rádio Princesa. E a gente, nessa oportunidade, aproveita para esclarecer algumas coisas. Cuidar do meio ambiente, segundo a Constituição Federal, capítulo 6, artigo 225, é obrigação de todos. Então, Feira de Santana é um município muito grande. Às vezes as pessoas nem fazem ideia do que é Feira de Santana. 1.304.425 quilômetros quadrados, 9 distritos. Para que vocês que estão em casa, que estão nos ouvindo, Salvador só tem 613 mil quilômetros quadrados. Então, Feira é um município que necessita muito de nós nos preocuparmos com a questão ambiental. Nós temos problema na zona rural, com os poceiros, com os fazendeiros, porque eles não respeitam as nascentes, nem os afluentes, nem as lagoas. E, na verdade, nossas águas dependem de chuva, de nascentes e de afluentes. E na cidade de Feira de Santana, nós temos dentro da cidade ainda 25 lagoas, aproximadamente 50 nascentes, e nós vivemos todos os dias numa luta, porque Feira de Santana cresceu e está crescendo muito, os imóveis são muito caros, as políticas públicas do Brasil, principalmente o PSA, que é pagamento por serviço ambiental, ele não consegue sair do papel, e num país capitalista, o dono dos terrenos, eles vivem ávidos para construir, e as pessoas que não têm lugar de morar para ocupar áreas. Então a cidade tem 25 lagoas, nós matamos dentro da cidade aproximadamente 30 lagoas, só a Fazenda Olhos d'Água tinha 10 lagoas, não tem nenhuma, a última lagoa era a Fazenda Olhos d'Água. Tem o Clube Alibaba em cima, que é do Tanque da Nação, a mais famosa da cidade, deixaram construir um clube em cima. Então a gente tem que se preocupar muito, porque as lagoas interferem na vida das pessoas. As moléculas de água são mais leves do que o ar, e quem tem rinite, sinusite, bronquite e asma depende das lagoas para viver bem por causa do conforto térmico. E a gente se preocupa muito com as ocupações e as invasões em Feira de Santana, nas lagoas e também em nossos riachos. Criou-se um hábito no Brasil de construir-se ou de se permitir construir na beira dos riachos, nas áreas chamadas de APP. A gente joga as águas servidas, inclusive fezes e urina, para dentro dos riachos, e depois a própria população chama de canal ou de esgoto, o que na verdade é um riacho limpo. Isso aconteceu com o Riacho da Espuma do Feira 10 e com o Riacho Cipriano Barbosa da Rua Nova, que são os dois mais famosos da cidade. Por isso que nós temos que nos preocupar em preservar o meio ambiente, porque o homem ainda não entendeu que sem meio ambiente não há vida. E uma outra coisa que, segundo a Unesco, as pessoas ainda não caíram em si, é que nós não temos meio ambiente, nós somos meio ambiente. Entender isso vai facilitar nós cuidarmos melhor do planeta, para que as futuras gerações continuem existindo. E você de casa, compreenda isso. O meio ambiente não é o ar, o solo e a água. O meio ambiente somos nós. 70% do corpo humano é água. Então nós somos um manancial itinerante.
Bom, a gente fala muito que Feira de Santana tem muitos mananciais, Feira de Santana tem muitas lagoas e tudo mais. Porém, eu queria até ouvir isso de você que estuda mais a fundo essa questão, porque você falou aí que a gente em Feira de Santana, infelizmente, teve muitas lagoas aterradas que hoje são bairros inteiros, que hoje são conjuntos habitacionais e tudo mais. A gente ouve falar muito, e o Mendes, que já chegou aqui, sabe muito disso, a gente ouve falar muito de umidade no pé da parede, problema em construções, porque é o lençol freático de Feira de Santana. Na verdade, é porque aquilo ali, anos ou até centenas de anos atrás, foi lagoa. Eu estou falando, por exemplo, um problema aqui claríssimo onde a gente está. O bairro Capuchinhos, bairro Santa Mônica aqui do lado, Santa Mônica 2, entre vários outros bairros da cidade. Difícil é um bairro em Feira de Santana que não tem esse problema, né? Com as construções, com as fundações, com, no mínimo, umidade na parede. E as pessoas jogam muita culpa no lençol freático. Queria que você explicasse isso. É por conta desse fenômeno mesmo, da gente ter aterrado tantas lagoas? Olha, Feira de Santana é uma cidade com características únicas. Segundo a ciência, nós ficamos entre o pé de plano sertanejo e o tabuleiro costeiro. Então, nós estamos em um platô que acumula água. Partindo desse conceito da ciência, nós temos um lençol freático muito superficial. Eu sei de pontos na cidade que foi escavadas cisternas e não teve mais como fechar. Isso também aconteceu com poços artesianos no Papagaio e no Parque Getúlio Vargas. Essa questão deixa muito claro, assim como as edificações de viadutos e de alguns prédios aqui na cidade, que começou a aparecer água de repente e não mais parou. Então é um fato que a umidade nas casas tem a ver com a localização da cidade. Um outro fato é que nós crescemos sem planejamento e alguns bairros não podiam ser ocupados, eles tinham que ser parques. Eu posso citar aqui, a Baraúna não é um bairro para ser ocupado. A Baraúna hoje inunda tudo e as pessoas ligam para João Dias até meia-noite. João Dias eu estou dentro d'água, mas o bairro tinha 4 lagoas. Nós matamos as lagoas e fomos morar em cima de um bairro que o lençol freático aflora. Aí nós temos o Tanque da Nação, o bairro que até hoje, junto com a Rocinha e o Casebre, é o bairro que eu encontrei mais nascente morto. Então o Tanque da Nação não era para ser habitado, parte da Queimadinha não era para ser habitado e nem parte da Rocinha. Na Rocinha tem um problema, você cava a fossa, quando você cava a fossa para botar água negra, antes de terminar de cavar a fossa enche. E agora, o que é que você vai fazer? Então, nós temos um problema crônico, porque a partir daí surgem outros problemas que a sociedade nem tem conhecimento. Nós estamos com a doença no planeta, chamada microcistina, que ela é causada por conta de poluição humana em contato com água limpa. E as cianobactérias começaram a fabricar microcistina. Microcistina contamina os mamíferos, que contamina os seres humanos. E aí tem um problema maior. Não se sabe por quê, mas se você congelar o alimento, não mata a microcistina. Se você ferver, não mata. Se você fritar, não mata. Nossa. E aí, se o ser humano comer e morrer, só descobre que ele morreu de microcistina se passar todo o sangue depois de morto em máquina de hemodiálise, que nós não fazemos isso. É um médico sem saber o que é, ele bota lá, causa desconhecida. E as pessoas podem pegar microcistina num local como a Lagoa Grande, por exemplo, que está super poluída e a microcistina contamina o ar e você absorve. Então, para correr em volta da Lagoa Grande, eu aconselho que você esteja sempre de máscara. E as pessoas, por não saber disso, elas correm. Outras pessoas vão morar próximo à lagoa, como é o caso da Lagoa Juca Campelo, em Santo Antônio dos Prazeres, e Lagoa da Pedreira, na Conceição. Elas mesmas jogam as fezes, a urina e ficam morando junto da lagoa, ainda come o peixe. Argulose e pneumose são 2 doenças de peixe que pegam em seres humanos, principalmente em crianças. E parece que o ser humano ele não raciocina, ele constrói próximos mananciais e joga o esgoto no manancial e depois usa a água do manancial para se alimentar, vírgula. Alguns, além de beber água, ainda come o peixe e diz para João Dias, cachaça mata tudo, cachaça não mata tudo. Então, essas preocupações com a cidade, a gente tem que ter.
eu me preocupo muito com a questão ambiental, porque eu, quando escuto a maioria dos políticos falarem, eles falam assim: vamos investir em educação, vamos investir em saúde pública e segurança pública. Eu quero deixar claro que só pode ter saúde pública boa se investir em meio ambiente, porque em meio ambiente somos nós. Se nós estivermos doentes, nós vamos gastar mais com segurança pública. E quem está doente não produz. Então, não gastar com o meio ambiente faz com que você gaste mais com saúde pública e com a economia, porque parece que o mundo ele só pensa em dinheiro, o mundo só pensa em comer dinheiro. Precisamos nos desenvolver, mas nós precisamos pensar em nossa própria existência. Quando você chega em Feira de Santana, que tem 10 riachos jogando água no Rio Jacuípe, e eu sou de associação de pescadores, se a mulher do pescador ficar bebendo água direto do rio por conta das pílulas anticoncepcionais, a mulher do pescador, ela pode ficar infértil e ninguém se preocupa. O Rio Jacuípe já desapareceu várias espécies de peixe e ninguém se preocupa, porque o peixe pode se tornar feminizado. Agora surgiu outro problema. Os ansiolíticos e os antidepressivos estão enlouquecendo os pássaros e engordando os pássaros. E eles morrem. E pássaros estão desaparecendo do planeta. No Rio Jacuípe já sumiu um pássaro chamado sangue de boi. É um pássaro lindo, todo vermelho, de bico branco. Os pescadores não veem mais. Só que a gente não tem resposta dos poderes públicos nem da ciência para explicar à sociedade que nós temos que ter mais cuidado com a nossa vida. É comum hoje as pessoas viverem e não estar preocupada com nada. Eu tomo uma bezetacil, eu excreto uma parte dessa bezetacil na urina e nas fezes. Ela tem contato nos rios com as bactérias que estão nascendo. Aí se torna o que vocês chamam de superbactérias. Mata 5 milhões de pessoas hoje no mundo e em 2050 vai matar 12 milhões. É preciso que a gente acorde, porque viver no planeta atualmente não está sendo fácil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro agora encontrou filamentos de DNA do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, no esgoto. E Feira, que estamos jogando grande parte de nosso esgoto dentro do Rio Jacuípe. O SARS-CoV-2 pegou num cachorro de uma pediatra, pegou na serpente e pegou no macaco. E se ele pegar nos peixes? O que é que nós vamos fazer? Então, chegou a hora da sociedade refletir e se preocupar muito mais com o meio ambiente. E eu volto a dizer, é a nossa existência que está em jogo. Surgiu o ebola tipo 1 cai a língua. Até hoje ninguém sabe o que provocou o ebola, mas nós sabemos que foi problemas ambientais no planeta. Aí surgiu o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid. Agora surgiu a varíola do macaco. E a Unesco está afirmando, se continuarmos poluindo o planeta, degradando o planeta, como estamos fazendo, vai surgir vírus piores. Por exemplo, Feira de Santana, cada 4 pessoas, uma tem um carro. Os carros continuam derramando dióxido e monóxido de carbono. O que é que está fazendo com as pessoas em feira? Nós vamos monitorar o ar de feira agora, porque paramos na Covid. É 300 mil para monitorar o ar, mas não é só monitorar o ar. Depois que monitorar o ar, temos que chamar as pessoas para usar bicicleta, para colocar GNV no carro, embora existe aí as pessoas aumentando qualquer combustível com aquele discurso antigo, mas GNV não polui. Nós precisamos também pensar no poder público. Os carros do poder público já está na hora também de passar a usar GNV, porque na cidade temos problemas crônicos com asma, com rinite, com sinusite, com bronquite, que tudo tem a ver com o ar contaminado que respiramos. O novo governo federal também tem permitido que se libere muito agrotóxico. O Brasil é campeão mundial de agrotóxico, com mais de 12 mil de agrotóxico liberados. Você anda na zona rural, você só vê o mato marrom, a população da cidade nem sabe o que é aquilo, é veneno. Quando você bota veneno, que eles chamam de remédio, o fazendeiro diz ao vaqueiro que é remédio, eu espero hoje não receber ameaça de morte, a última vez foi 15. Então, eu quero deixar claro que quando você bota qualquer produto na fazenda, tem que tirar as vacas que dá leite por no mínimo 10 dias, e eles não tiram, e vende o leite da cidade. Aí me inventaram um discurso agora de intolerância. Você tem que ter cuidado com o leite envenenado. Quando você cria Nelore ou qualquer outro gado, para você vender como alimentação, se você der ivermectina, tem que esperar um prazo. E
muitas vezes esse prazo não é esperado e não temos no Brasil órgão de fiscalização. Se a imprensa fizer um levantamento de como está o câncer no planeta, nós vamos tomar um susto. O que morre de gente de câncer, eu, por exemplo, estou com um sobrinho na UTI, hoje está entubado no Cléris, que apareceu tumores no cérebro de forma inexplicável, ele só tem 42 anos. E quando a gente vai fazer uma análise da água que bebemos, da carne ou do peixe ou do frango que comemos, eu comia frango com 62 dias, agora existe empresa que produz com 28 dias. Apareceu nos mares aquela doença da urina escura que matou uma médica de Feira de Santana. Quando você vai fazer uma análise, todo o mercúrio que a gente joga nos rios está indo parar nos mares. Então a sociedade precisa acordar. É por isso que nós reunimos com as pessoas para programar a Semana Mundial do Meio Ambiente. João Dias, muito bom conversar contigo. Toda vez que você vem aqui, é uma aula que você nos dá a respeito do meio ambiente. E é importante isso que você fala, né? De que o meio ambiente somos nós. Olha quantos exemplos você deu aí, né? A gente fala cuidar do meio ambiente, como cuidar dos mananciais, como cuidar dos peixes, enfim, da vaca, e de tudo que se possa imaginar, né? Dos pastos, mas tudo isso está voltando para a gente, né? Como é que a gente vai dizer que o meio ambiente não somos nós? Você já deu esses exemplos aí. O uso agrotóxico, ele volta para a gente. Você usa o remédio na vaca ou algum tipo de... até defensor agrícola também, que a vaca depois vai comer, volta para a gente. Com os peixes a mesma coisa. Ou seja, você fala de proteína saudável como a proteína do peixe, depende do peixe, depende de onde o peixe foi retirado e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente também da programação da Semana do Meio Ambiente em Feira de Santana, né, que a gente tem começado hoje até o próximo dia 5, e o tema, né, que é abordado como principal esse ano. Olha, o tema principal é cuidar da terra, porque só temos uma. Nós não temos mais de uma terra. Baseado nisso, nós vamos falar sobre nossa terra natal. A professora doutoranda da UFES e da UFBA, Liamara Carelli, ela vai falar sobre planejamento municipal. Nós não quisemos o título planejamento urbano, porque a gente precisa discutir a zona rural. Humildes e Maria Quitéria já passou de 14 mil habitantes e estamos urbanizando a zona rural. Então a gente precisa discutir também a zona rural. Esse vai ser o tema principal, com a presença de autoridades, o prefeito, o deputado estadual José de Arimateia, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, José de Arimateia, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Estado. Eles vão estar presentes lá no casarão Olhos d'Água, às 15 horas. Eu convido os ouvintes e também a imprensa para estarem presentes. E na sequência, na quinta-feira, nós vamos ter uma discussão no Colégio Estadual Modelo, Luiz Eduardo Magalhães, onde vamos discutir a educação ambiental. Tem algumas pessoas da SEMA, do Governo do Estado, que vai participar. Eu também irei participar, porque a educação ambiental é a ciência que ensina o homem a conviver de forma harmônica com a natureza. Depois nós iremos no Colégio João Paulo I, sou eu que vou falar sobre Feira de Santana, as lagoas, os rios, as nascentes, os riachos, e também o Corpo de Bombeiros vai falar sobre ações preventivas a respeito das festas juninas. E nós teremos um colégio cívico-militar lá em Jaíba, colégio de Feira de Santana, que ganhou o Prêmio Nacional recente por ações em defesa do meio ambiente. O nosso colega Horácio vai falar sobre mudanças climáticas. Nós escolhemos também mudanças climáticas porque mudança climática e aquecimento global tem mudado o planeta e pode qualquer hora acometer em Feira de Santana problemas terríveis, porque nós já apontamos problemas no riacho da Rua Nova, que é Cipriano Barbosa, com as ocupações irregulares, e no riacho da Espuma, que é o riacho do Feira 10. Inclusive eu trabalhei com a UFBA e eu já explicitei que é necessário colocar estações meteorológicas e alarme nesses dois riachos, porque se chover à noite 180 milímetros, como choveu em Lagedinho e choveu em Iaçu, e pode chover em Feira com as mudanças climáticas a qualquer hora, talvez não dê tempo de retirar pessoas
E essas ações, elas são necessárias e vão ser discutidas também na Semana do Meio Ambiente. O Miro Nascimento tem uma pergunta a lhe fazer também. Tem só uma pergunta para o João responder rapidamente. Nós estamos tendo aí diria que uma invasão de animais no setor urbano, viu, João? A gente observa e chega muito aqui, inclusive lá no próprio condomínio, não sei se no de Fernando já teve, mas a gente já viu a presença de serpentes dentro desses condomínios. Nós estamos vendo a cada momento, e isso em vários locais, a presença de escorpiões também em residências e pessoas que acabam verificando também a presença desses animais dentro das residências, enfim. E um fato que você falou agora há pouco também, que ataque de pássaro a pessoas, bicando intensamente, né? Ou seja, pessoas até sendo hospitalizadas. Eu gostaria de que, atendimento médico, melhor dizendo, eu gostaria que você pudesse colocar em rápidas palavras a que se deve a isso, a essa invasão, né, desses animais às residências, a condomínios, inclusive, que tem um cuidado a cada momento, são cercados, enfim. Olha, você fez uma pergunta muito interessante. Feira de Santana é uma cidade que o IBGE está muito atrasado em divulgar os dados, mas o IBGE diz que tem mais de 622 mil pessoas em feira. Nós sabemos que com a população flutuante da região metropolitana, a gente pode até passar de 1 milhão. Então a cidade está bastante ocupada e a cidade cresce rápido. E talvez venha aqui na imprensa, eu já até ouvi políticos falando do novo anel de feira. Quem está falando é João Dias. Eu não sou ninguém, mas eu nasci e cresci na cidade. Não dá para fazer um novo anel em feira. A gente só pode fazer agora o novo anel da região metropolitana. Porque anel, para quem está em casa, precisa entender, anel não é um pedaço, é algo fechado. Então, para eu fechar o anel de feira agora, eu tenho que ir para Tanquinho, tenho que entrar para o Jaguara, tenho que passar em Poaçu e entrar em São Gonçalo para fechar o anel na 101. Depois sair no Alto do Papagaio, pegar a 116 Norte, ir na 324 por Tanquinho, entrar na 7 Portas de Jaguara, sair na Estrada do Feijão, passar o distrito de Poaçu lá pela Pedra da Canoa, sair na Fazenda Bom Jardim, atravessar o Rio Jacuípe com uma ponte de quase 2 quilômetros, com mais de 100 metros de profundidade cada coluna. Aí você vai ter o novo anel, que não é de feira, é da região metropolitana. Vamos parar com isso, que não dá para fazer mais anel. Segundo o anel de feira, com esse nome feira, não dá mais para fazer. E baseado nisso, vem a expansão urbana. A SEMAN e SEDU, que cuida do solo, tomei a iniciativa de conversar com os secretários sobre isso, porque nós estamos licenciando os novos condomínios, como um condomínio que tem no SIM, que foram 3.700 casas, e o condomínio recebe autorização para fazer terraplenagem. A gente tem que parar com isso. A gente tem que licenciar e deixar uma área, porque existe preá, existe serpente, existe coelhos, existe furões, existe sariguê, existe pássaros que precisam de espaço. E, infelizmente, a ideia do capitalismo é ocupar tudo. Em consequência disso, o repórter Ney Silva, um dia desse, foi atacado por um bem-TV e nós tivemos, aqui na Calilândia, médicos e pacientes numa clínica, que eu não vou divulgar o nome, que o gavião furou a cabeça, aí me chamaram também o INEMA, e nós dissemos que eles tinham que sair de capacete ou de boné ou de sombrinha, porque nós não podíamos tirar os gaviões. E agora, bem recente, aconteceu no Feira 6, várias pessoas foram atacadas também por gaviões que está defendendo o seu território, e temos a questão de serpentes e escorpiões. Olha, escorpiões nós vamos continuar tendo, porque quem controla os escorpiões são nambus, codorna, siriema, e na cidade não tem, então vai haver superpopulação de escorpiões, porque eles são muito resistentes. Aí tem a questão das serpentes. Eu tenho aqui no meu celular vários vídeos de serpente entrando em condomínios, os condomínios nos chamam e eu só faço proteger a serpente. E as pessoas também, não me levem a mal, mas as pessoas que se protejam, porque nós precisamos aprender a coexistir com os animais. E uma outra coisa que eu estou defendendo muito, já faz anos, é a necessidade que Feira tem de criar novos parques para que os animais fiquem. Os 8 distritos rurais, Jaguara é maior do que Água Fria, Jaguara é maior do que Anguera, Jaguara é maior que Serra Preta, e nós precisamos criar parques públicos em Jaguara para que os animais fiquem. Beleza, então.
João Dias, muito bom tê-lo aqui. Eu quero agradecer a sua presença, pois não, Dilson? Eu quero agradecer a lição que João Dias deu aqui. Toda vez que ele vem aqui é isso. Eu quero dizer a você eu o seguinte, falei isso com ele. João Dias nos deu aqui um exemplo de um cidadão comprometido com o meio ambiente, uma orientação didática, uma escola nos deu aqui uma aula de como se tratar o meio ambiente e essa questão do anel de contorno. Parabéns, viu, João? Você deu uma grande contribuição agora à política administrativa da Bahia. Porque esse negócio de anel de contorno é o que você falou aí agora. Essa entrevista, inclusive, viu, Ana Paula? Eu vou até guardar como referência. Já está eternizada no nosso YouTube. Assim que terminar, já vai estar postada lá em vídeo. Didaticamente, foi uma das entrevistas mais esclarecedoras que nós tivemos aqui nos últimos anos. De você, viu, João Dias, com a sua simplicidade. Obrigado. Com a sua humildade, viu, amigo? Parabéns. Obrigado. E a gente fica devedor de você dessas orientações. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço aí nos pescadores que ainda continuam pegando camarão e pescando. Muito obrigado pela audiência. Valeu, conversamos então. Deixa eu dizer uma coisa. O João Dias, pois não, Mendes. Também queria parabenizar João, foi uma surpresa assim, eu vi ele de costa que não conhecia e fiquei impressionado com o conhecimento dele. E essa causa é uma causa bastante difícil, eu estava aqui conversando com o doutor Agimiro, porque ela luta contra o capital. E o capital tem a chance muito maior de vencer essa briga. Agora, a minha grande pergunta é o seguinte: por que o poder público não tem João como um secretário, como pelo menos um conselheiro lá dentro? Porque eu não vejo ninguém do poder público nessa área que saiba 10% do que ele mostrou aqui. E se sabe, esconde, que ninguém vem aqui no rádio falar dos programas públicos de meio ambiente, de como é que a população tem que se comportar, etc, etc. Então, João, parabéns. Valeu. O João, na verdade, ele é chefe de fiscalização, aliás, chefe de planejamento e educação ambiental, né, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aqui em Feira de Santana, para colocar o cargo correto, mas é aquela questão que o Mendes falava, né? Então, assim, é uma luta contra muitas outras frentes que muitas vezes o João Dias, a gente sabe que existem outros João Dias por aí, outras pessoas que acreditam na mesma causa, mas precisa ser um time muito maior para que a coisa também se modifique, né? Mas que bom que a gente tem pessoas como João Dias, que a gente tem pessoas conscientes e que levam, através da sua palavra, essa consciência para todos nós. É importante que a gente mude o comportamento a partir de lições como essa. Nivaldo Vieira dizendo que ele é digno de aplausos também. Parabéns aí. O prefeito Colbert Martins tem que ouvir mais o nosso querido João Dias. Dilson Barbosa. Obrigado, João. Village Damador.